maneira que não tá em pauta, qual é a função do Juan? É ídolo, tá? É, Juan, ídolo, assim, nada a reclamar dele como jogador. Qual é a função do Juan do Flamengo? O que ele tem que fazer? não sei. Eu acho que é usar a blusa social do Flamengo. Ele acho não que usa. Ele coloca são bonitas, cara. O que tu acha, Marcão? Qual é a função do Juan? Mas ser Dom Juan é que não é, né? Mas realmente, assim, a gente teve alguns jogadores que passaram no Flamengo. O próprio Moser passou por um tempo lá e eu não lembro direito o que ele fez. Né? Tem ex-jogadores. Cara, o Flamengo, desde, assim, eu era gandula. A gente daqui a pouco vai até falar sobre isso, sobre o Denir, enfim, sobre as homenagens. Eu entrei como gandula do Flamengo em 87, em janeiro de 87. Então eu tava ali, vendo no Adílio, ainda estava, depois foi para Curitiba, mas Adílio, Moser, Leandro, Jorginho, Renato Gaúcho, Bebetozinho, Andrade, Zico. E a gente via na base grandes ex-jogadores que fizeram história, que muita gente da geração nova não vai saber, mas o Zizinho, o Modesto Bria, jogadores que foram tricampeões nos anos 40, nos anos 50 e estavam por ali. E agora mudou a dinâmica do futebol profissional para botar esses jogadores ali para comandar esses novos atletas, porque não são artistas, são atletas. Um ou outro é artista, como o Arrascaeta, como o Pedro, mas a maioria são atletas. Antigamente a gente tinha artistas, jogadores até fumavam e entravam em campo e jogavam pra caralho. Então, assim, a gente não sabe direito como eles lidam com esses jogadores que são astros, como se fosse astro da NBA. Entendeu? Antes, não, os jogadores eles batiam continência para os grandes figuras. Hoje, o Davi Luiz, sendo campeão de Champions, vai bater continência para Juan? Não vai. E o Davi Luiz nem titular é. Então, assim, tem que repensar direito, botar profissionais, de repente, sabe? Profissionais que tenham tarimba, que saibam agir, até psicologicamente, com esses jogadores, para botarem eles no foco. Porque às vezes o ex-jogador é muito bom para comentar, vira um bom comentarista. Mas para estar ali no campo, de repente, sabe, passou a época deles e os jogadores hoje em dia se tornaram mais estrelas do que são. E aí? Então, o Juan vai mandar embora também? Cara, assim, sei lá, bota na cantina, vê um negócio pra ele fazer lá, mas esse papel de mostrar o que é o Flamengo, que eu acho que essa é a função, né? Quando esses caras são contratados, né? Mostrar o que é o Flamengo, né? Mas... O Moser tem uma história muito legal, né? Ele falando que quando ele viu o Zico treinar, ele ficou com vergonha de ir embora. Então, assim, esses caras são muito emblemáticos, mas eu acho que falta o jogador que ele sabe falar de Flamengo, sabe? Não só, pô, eu vivi a história, eu faço parte, a minha figura tá aqui. Eu acho que tem que ser um cara que saiba falar de Flamengo. Pegar um Ronaldo Angelim, Sim. Entendeu? Pegou um momento ruim do Flamengo, foi campeão, fazendo gol do título. Cara, a frase do Angelim, a minha vaidade é ver o Flamengo vencer. E isso é uma mentalidade que precisa ter dentro do Flamengo 24 horas por dia. Eu não acho que é simples você controlar o Gabigol, tá? Eu não acho que é simples você trabalhar a vaidade do Gabigol. Os caras têm um contrato alto, longo, os caras entregaram, são ídolos, mas acho que existe um erro de competência característica para você lidar, você usou a palavra comando. Se ele exerce qualquer papel de comando com os jogadores, cara, não me parece ser o perfil dele comunicação, posicionamento de cima para baixo. Ele me parece ser um cara boa praça. Eu acho que a gente precisa ter um equilíbrio. Por exemplo, Fábio Luciano tem um perfil mais de xerifão. Isso. Pô, você pega Sim. um cara que eu gostaria de ver, porque ali, cara, tem que ter um cara de equilíbrio. Eu até acho que de equilíbrio em relação ao Marcos Braz e ao presidente, que são, assim, amorosos, coelhinhos, bonzinhos. Então tem que ter um cara ali mais bruto. Dá um exemplo idiota aqui, tem que ter um perfil de um Felipe Melo. Tu acha que o Felipe Melo ia baixar a cabeça pro Gabigol? E pra Marcos Braz também. Não vai. Então ali tem que ter um cara... Teve uma época que tinha o Paulo Pelaipe e falavam que o cara era meio bruto, meio grosso. Pelaipe foi um dos responsáveis por essa reformulação junto com Bandeira. Assim, no jogador não se criava com ele, não. Ali tem que ter um cara pra gerar incômodo. Não é um cara pra passar a mão na cabeça. A mão na cabeça é 1,5 milhão na conta. Mão na cabeça é você entrar no Maracanã e nego gritar teu nome.